Olá, igreja, graça e paz. Eu venho aqui trazer um estudo da nossa escola dominical, que está aqui na nossa revista que nós utilizamos, né? E trazer apenas uma reflexão no que diz aqui a revista, né, no estudo, na lição 19, Moisés e as águas amargas. Se os irmãos quiserem acompanhar, pegue sua revista. E vamos só trazer uma reflexão, né? O vídeo não ficar muito longo. E no final os irmãos ficam à vontade para deixar o seu comentário, né? Compartilhar também o seu entendimento aqui na lição da revista, ok? Então desde já deixa a minha oração para que o Senhor abra nossas mentes, nosso coração, nosso entendimento, porque o estudo da palavra de Deus é um alimento para nossas almas, né? Então, vamos lá? Aqui na nossa revista, tá? Mais uma vez, lição 19, Moisés e as águas amargas. O texto bíblico está no livro de Êxodo, capítulo 15, do verso 22 a 27. Então, eu vou estar lendo aqui. Que diz: Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome, Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Ele deu um estatuto e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvides atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhum das enfermidades porei sobre ti, porque sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Então, mais um estatuto, mais promessas também de Deus para aquele povo do Egito, né? E que se eles cumprissem a vontade de Deus, o estatuto, né? A vontade do Senhor, nenhum mal sobreviria, né? Então Deus saciava sempre a sede, a fome daquele povo, e nenhum mal viria sobre eles desde o momento que eles cumprissem a vontade do Senhor. Então é importantíssimo, amados, que nós sempre cumprimos a vontade do Senhor, tá? Então a revista nos traz uma lição a respeito de preservar a nossa natureza, nosso meio ambiente, né? Sabemos que cada vez mais está ficando difícil a nossa situação, mas sempre nos colocamos aos pés do Senhor, né? Para que todas as coisas venham passar e nós estejamos sempre íntegros naquilo que o Senhor nos ordenou, de fazer a sua vontade, de cumprir os seus mandamentos. Aqui na revista, quem quiser acompanhar, eu vou ler aqui uma introdução que diz: Uma igreja que se preocupa com questões pertinentes à saúde do planeta entende que seu compromisso com a mordomia extrapola a administração de bens e recursos financeiros.
Cuidar do planeta é entender a importância de se preservar os recursos naturais pelos quais a vida humana se sustenta. O tema da preservação da natureza não pode estar apenas na agenda da sociedade ou do governo, mas precisa fazer parte da agenda do povo de Deus. Dentre os vários assuntos que esse tema abrange, um muito importante norteará a nossa reflexão nesta lição. Trataremos sobre a água, dom de Deus, dom da vida. A importância da água sobre nossas vidas. Nós sabemos que ela é essencial para toda a raça humana. Não só para a raça humana, mas para vegetais, animais e tudo. A água, ela é extremamente importante para a nossa vida. É por isso que nós devemos preservar. O povo de Israel se encontrou um momento que no meio do deserto não se achava água. Mas Deus, com seu grande poder, transformou a água ruins, águas amargas, em água doce. Em outros casos, Deus fez jorrar água de uma pedra. Então há uma grande preocupação mundial aí em questão da água, ou seja, de ela chegar ao seu fim. Mas sabemos que a água não chegará ao seu fim, porque existe um Deus que faz jorrar água numa pedra e que transforma a terra seca em mananciais de água. É isso que nós cremos. E com a nossa obediência a Deus, nunca vai nos faltar o sustento. Tá? Então, no fundamento bíblico, vamos trazer aqui um pouco dessa história, desse acontecimento do que o povo estava vivendo, e dessa falta de água para que eles pudessem saciar a sua sede. Tá? Então, pode acompanhar aí na sua revista aí. Tá? Se quiser ir lá buscar essa revista, dá um pausa rapidinho aí, corre lá, pega essa revista. Então vamos aqui apreciar a leitura e essa história aqui. O relato da transformação das águas amargas em doces diz respeito à experiência que o povo de Deus vivenciou a caminho da terra prometida. O povo caminhava há 3 dias no deserto e com fome. Salienta o texto. Não acharam água. Depois de caminhar mais um pouco, encontraram água que não podia ser consumida, pois era água amarga. Então se apresentou uma característica muito comum do povo. Qual que é? Murmuração. Que se apresenta também em muitos momentos do livro do Êxodo. Então aquele povo constantemente murmurava a Deus por algum motivo. Por todos os milagres que ele viu da parte de Deus, quando se encontrava em uma situação difícil, ele murmurava. Então parece que isso é uma característica humana. A murmuração que se apresenta também em outros momentos do livro. A murmuração, nesse caso, parece fruto de uma postura descompromissada em superar os problemas. Tornou-se mais fácil murmurar do que se apresentar, de se enganjar para tentar encontrar uma solução para a sede do povo. Deus levantou Moisés como libertador de um povo que vivia numa condição de escravidão. O povo liberto continuava aprisionado em seu comodismo e em seu descompromisso. Preferiu culpar quem trabalhava do que somar esforços. Também é uma característica humana, o comodismo. Se acomodar com certas determinações. Ele nos ensina, não devemos nos conformar com nada nesse mundo, mas sim transformados. Então, você ficar só reclamando da sua vida, das situações, do governo, ou seja o que for, não vai adiantar você reclamar. Mas se você tomar uma postura, eu acho que diante da nossa situação,
né, que vivemos hoje, a maior postura é orar ao Senhor, para que o Senhor nos envie, né, conhecimentos, sabedorias, para que possamos lidar com nossas situações. No processo de superação das dificuldades, Moisés, que também deveria estar com sede, já que caminhava junto com o povo, se destacou na forma de lidar com a sede e com a murmuração das pessoas. Clamou ao Senhor. Ouviu o Senhor e agiu como ele ordenou. A transformação das águas amargas em doce requeriu um engajamento por parte de quem estava comprometido em resolver a situação. Na própria natureza, Moisés encontrou resposta para o problema da natureza. Interessante isso, né? Tinha um problema de falta de água ali, né? Ou seja, águas podres. E na própria natureza ele encontrou a solução. Que foi o quê? Um tronco de árvore foi usado para o milagre divino, né? Divino se manifestasse de forma explícita. Além de água boa para matar a sede, o Senhor deu-lhes ali um estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Ou seja, o próprio tronco de uma árvore, vindo da natureza, sarou uma outra parte da natureza que estava doente. Né? Então isso é muito interessante. E depois disso Deus lançou um estatuto, né? Que nós lemos aqui no versículo 26. Né? Vamos lá no versículo 26. E disse: se ouvides atento à voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos ao Senhor, ao seu mandamento, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Né? Ou seja, todas aquelas pragas que foram lançadas na terra do Egito, né? Todo aquele acontecimento, né? O qual o povo do Senhor não foi atingido, né? O qual da pior praga que foi lançada ali, que foi a morte dos primogênitos, né? Ou seja, o povo de Israel não foi atingido, né? E que ocasionou a libertação do povo. Então diz que nenhuma daqueles acontecimentos irá atingir, nenhum mal irá atingir, desde que se cumprisse o estatuto. É isso que Deus pede de nós, que sejamos obedientes ao nosso Deus, né? E todos nós sabemos disso, nós sabemos os nossos deveres como cristãos e servos de Deus. Só que muitas vezes nos falta memória e falta de temor, o qual nos pratica ao erro, né? A errar. Sabemos que o erro é humano, mas o pior dos erros é o erro consciente. Sabendo que estamos errando. Isso é falta de temor. Isso é falta de sabedoria. Né? Então devemos estar atentos naquilo que nós estamos fazendo. Se você um dia vier pensar em pecar, o conselho é: não pense. Né? Se você um dia pensar em desobedecer ao Senhor e seus mandamentos, o conselho é: não pense. Fuja. Né? Então vamos buscar fazer o bem, buscar agradar a Deus sobre todas as coisas. A parte mais difícil de você agradar a Deus é quando você tem que renunciar a alguma coisa. Acho que você renuncia sim, porque isso vai agradar a Deus. Ele vai suprir as suas necessidades. Então, voltando aqui na revista, além da água boa para matar a sede, o Senhor deu-lhes um estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Manifestou-se assim como Deus
que sara não só a água, mas também as pessoas. Né? Então, quando nós queremos mudar uma situação, né? Quando nós queremos consertar alguma coisa, primeiramente nós temos que olhar para si, né? Ou seja, a começar em mim. Se é para mudar alguma coisa, que comece mudando em mim, para que não sejamos hipócritas e querer corrigir uma situação se eu mesmo pratico alguns erros, ou o tal erro que está sendo assolado na vida, seja de alguém, da igreja. Então tem que começar em mim, né? O meu coração tem que ser quebrantado primeiro, para assim não ir julgar, mas sim trabalhar para que aquela situação possa mudar. Um exemplo: se você vê algo errado na igreja, né, antes de você agir com a sua, vamos supor, arrogância, né, o seu falta de entendimento, antes de você vir querer julgar, você vai detectar o problema da igreja e orar ao Senhor sobre aquele problema, e que Deus começa a obra dele em você, né? A começar em mim. Então você vai ter uma disposição vinda do Senhor, uma capacitação vinda do Senhor para agir sobre aquele problema. Então é essencial nós temos uma vida de obediência. Entrando aqui na palavra que ilumina a vida, aqui vai trazer aqui uns ensinamentos, uns procedimentos de como você agir com a natureza, né? Como preservar o nosso meio ambiente. E são coisas que nós já conhecemos, sabemos o que devemos fazer, mas muitas vezes nos falta compromisso, ou seja, comprometimento com a situação, né? Então, o que diz lá na palavra que ilumina a vida? A água não potável, escassez de água, não são problemas presentes apenas no contexto histórico e social da Bíblia. São problemas atuais e urgentes. Quando analisamos a quantidade de água do planeta Terra, podemos dizer que ele poderia também se chamar planeta água, já que mais de 70% do planeta é coberto por água. No entanto, apenas 2,8% da água do planeta é potável. Segundo a ONU, no seu último relatório sobre a situação da água, em 2018, 2,1 bilhões de pessoas no mundo, 3 em cada 10 não possuem acesso à água potável em casa. Ou seja, em 2,1 bilhões de pessoas, né, existente, de 3 a cada 10 não tem água potável, ou seja, não tem o saneamento. No mundo, cerca de 4,5 bilhões de pessoas, 6 em cada 10, não possuem saneamento seguro, aponta o mesmo relatório. Se tínhamos mais água no passado, a verdade é que agora esse recurso está cada vez mais escasso. A ausência de água potável gerou briga no deserto e muitos conflitos ainda surgem entre os povos por causa desse precioso recurso. Assim como o povo murmurou e transferiu a responsabilidade da solução da falta de água potável para Moisés, nós podemos nos inclinar a fazer o mesmo, especialmente se não vivemos essa situação em nosso cotidiano.
Não é isso que Deus espera de nós. Atitudes mínimas nos ajuda a preservação da água e de todo o restante no meio ambiente. Algumas delas já conhecemos. Uso sábio, racional da água para o banho e as tarefas domésticas, captação de água, de chuveiros de chuva para limpeza geral da casa, do carro, a utilização de baldes ao invés de mangueiras, o conserto de vazamento, muitas coisas que nós temos conhecimentos, né? Existem algumas casas que têm essa captar água, chuvas, que enche reservatório, que pode usar também para se lavar quintal, lavar carro, né? Então são recursos bastante interessantes. A preservação da água tem a ver com o fato de regular o consumo, mas também diz respeito à ação para minimizar a população das águas. A falta de saneamento e desmatamento das matas, ciliares, isso é da vegetação existente nas margens dos rios. O despejo de esgotos doméstico, industrial sem tratamento nos rios e mares, entre outros fatores, tem colaborado para a poluição das águas. Então, amados, o que esse texto diz aqui, né, na palavra que ilumina a vida, realmente são situações que vêm agravando a nossa sociedade, né, de saneamento. Então nós temos que fazer a nossa parte. Como eu disse anteriormente, né, há uma estatística de que um dia irá faltar água no planeta, né? Isso pode acontecer, mas isso são estatísticas humanas. Como eu disse no início, existe um Deus que fez a água na pedra, que transformou a terra seca em uma serra de água. Mas não é por isso que nós vamos relaxar e nos acomodar, né? E da acomodação vem o que? A murmuração. Então você, hoje, né, aconteceu nesses dias aí, no mês passado, antes desse vírus, foi o problema da água, né, que aconteceu, que assolou o nosso Rio de Janeiro. A água saindo com gosto ruins, né? Então nós vimos como é preocupante a preservação da nossa água. Culpamos sim o governo, culpamos a autoridade, sim, porque são eles que estão cuidando, né? Então que lançamos o nosso protesto, né, a nossa cobrança. E então já está estabelecido, né? Graças a Deus tudo bem. Mas devemos sim preservar o nosso meio ambiente, fazer a nossa parte, obedecer a Deus, né? Cuidar da terra, né? Essa maravilhosa terra que Deus nos deu, essa natureza maravilhosa, nós temos a obrigação de cuidar do nosso planeta. E dentro dos nossos lares temos aí nossa preciosa água que devemos também cultivar bastante. Então são ensinamentos bem básicos da nossa vida, coisas que nós temos esse conhecimento, né? Então assim, não sejamos como o povo de Israel, andar murmurando, né, em situações, e podemos trazer realmente até para a nossa atualidade que nós estamos vivendo agora, né, o qual nós estamos aqui, né, um grande motivo de eu estar aqui trazendo uma lição que era para estar sendo passada na igreja. Nós estamos em nossos lares devido a esse vírus. Ou seja, estamos fazendo a nossa parte, obedecendo orientações, né, autoridade,
mas que, acima de tudo, não estamos perdendo a nossa comunhão. Então, não é tempo de murmurar, não é tempo de se apavorar, mas sim de clamar a Deus. É a história de Israel se repetindo. Israel viu os milagres do Senhor, quando se encontrava em dificuldade, murmurava. Moisés ia lá, orava ao Senhor, o Senhor mandava mantimentos. Bem depois, Moisés morreu, o povo chegou a sua terra prometida, a história de Israel sempre foi assim. Se levantava juízes para libertar Israel, Israel era livre e ficava ali vivendo a vontade do Senhor, até que a próxima geração vinha e esquecesse de Deus. Israel, mais uma vez, caía na mão dos seus inimigos. Eles murmuravam e outros clamavam a Deus e Deus o livrava. Então existe um ciclo vicioso da humanidade de sempre esquecer de Deus nas horas boas. Mas devemos sempre estar lembrando de Deus nos momentos bons e agradecer a Deus, cultuar nosso Deus. Então que o Senhor possa estar derramando sobre nós cada vez mais entendimento sobre esse respeito. E que não venhamos murmurar na hora da dificuldade, mas sim buscar a Deus, né? Para que Deus venha trazer a nós a sua justiça. E para concluir aqui na revista aqui, tá? Eu pulei boa parte do texto para não ficar muito grande o vídeo. Conclusão: a água é um dos bens mais preciosos do planeta. Ela é essencial à vida humana e também das plantas e animais. Cada ação consciente de economia e preservação da qualidade da água é importante e precisa começar individualmente. Podemos e devemos orar pelas pessoas que vivem em lugares com escassez de água, e talvez seja isso o nosso caso. A murmuração não é a solução, e a omissão desagrada a Deus. Cabe a nós, individualmente e como igreja, cooperar para que esse bem não falte. Tá? Então, mas a gente podia falar muito mais sobre isso, né? Mas como a intenção não é deixar o vídeo muito grande, tentar resumir bastante as coisas, né? Então, queria deixar aqui para os irmãos uma pergunta. Os irmãos agora podem se manifestar, né, da maneira que for. Mas queria deixar aqui uma pergunta que está aqui na nossa revista. Quais são as iniciativas que a igreja local pode desenvolver no processo de conscientização da comunidade a respeito da falta de recursos hídricos e conservação da água? Essa e outras questões, se você quiser compartilhar, você fica à vontade no nosso vídeo, né? Então, desde já aqui, deixo esse estudo, perdoe se os irmãos não entenderam ou não compreenderam, se ficou muito vago, mas minha preocupação mais é com o tempo, ok? Então, aguarda aí os irmãos aí dando a sua opinião sobre a revista, sobre esse estudo, né? E sobre cumprir a palavra de Deus, tá ok? Então, fique na paz, que o Senhor abençoe o nosso domingo, tá? E que todo esse mal que está acontecendo no nosso planeta, que Deus permita que passe logo, né? E que possamos estar em breve retornando à nossa igreja, à nossa comunhão física, né? Por enquanto aqui a nossa comunhão está sendo virtual, mas a nossa comunhão física, de dar um abraço nos irmãos aí, dar um aperto de mão, sem se preocupar com nenhum vírus, tá? Então, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês e que o Senhor possa nos dar todo o entendimento para cumprirmos com a nossa obrigação aqui como cristão e cristãs no reino do Senhor, tá?
Então, um forte abraço a todos, que o Senhor os abençoe ricamente.